Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula. Então, hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, né? Não vamos ver conteúdo novo. Semana passada eu entreguei a vocês um mega exercício de revisão, né? Sobre tudo que a gente já viu até agora de genética. Então, hoje a gente vai dedicar nossa aula apenas à correção dessas questões. E assim vocês conseguem tirar algumas dúvidas que eventualmente vocês tiveram durante a resolução do exercício, tá? Então foram apenas 10 questões. Vamos tentar resolver aqui bem rapidamente, né, para não ser muito longa a nossa aula. Então a primeira questão dizia assim: sobre a relação genótipo, fenótipo e ambiente é correto dizer que? Então nós vimos, né, que o fenótipo é aquela característica que a gente observa, né? Por exemplo, pode ser a altura, a cor do olho, ou se for um animal, a cor do pelo, né? Isso é o fenótipo, é a característica observável. Esse fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, né? Que nós vimos lá, os genes, né? Vão determinar, né, esse fenótipo, só que não ele sozinho, né? A interação com o ambiente também é importante nessa determinação do fenótipo. Então, foi isso que nós vimos nas nossas aulas, tá? Então, qual é a alternativa que diz isso? Vamos ver. O fenótipo é determinado exclusivamente pelo genótipo? Não, tá? Então, é errado. B, o fenótipo é determinado pelo genótipo em interação com o ambiente? Sim, né? É isso aqui, ó, que a gente escreveu, tá? Então, questão 1, letra B. Letra C, por que que não é? O genótipo é determinado exclusivamente pelo fenótipo. É errado, né? Tá ao contrário e tem esse exclusivo aqui. Ou o genótipo é determinado pelo fenótipo em interação com o ambiente, tá? Que está trocado, né, gente? Então, questão 1, letra B. Questão 2, um gene com dois alelos, um dominante sobre o outro, né? Então, eu poderia estar falando, por exemplo, do azão azinho, né? São dois alelos, esse azão é dominante sobre o azinho. Então, a gente tem que analisar aqui as alternativas, né? Então, um gene com dois alelos, né? Um dominante sobre o outro, né? Então, no caso do azão azinho, né? A gente pode ter essas três situações, não é isso que a gente viu? Então, a alternativa A diz dois fenótipos, né? Ele determina dois fenótipos. Um correspondente aos genótipos homozigoto dominante, ó, homozigoto dominante e heterozigoto. Sim, isso aqui vai me determinar um fenótipo ou uma característica observável, é a característica dominante, e outro correspondente ao genótipo homozigoto recessivo. Sim, né? O recessivo me dá um outro fenótipo, que é a característica recessiva. Então, já achei a minha resposta, letra A, tá? Por que não é B, ó? Dois fenótipos. Ok, dois fenótipos. Um correspondente aos genótipos homozigoto recessivo, tá aqui, e heterozigoto, e outro correspondente ao genótipo homozigoto dominante? Não, né, gente? É o contrário, né? Né, como a gente viu, né, um fenótipo, né, relacionado aqui na característica dominante, que pode ser homozigoto ou heterozigoto, e outro fenótipo relacionado ao meu genótipo aqui totalmente recessivo. C, três fenótipos? Não, né? Só dois. Apenas um fenótipo? Também não, temos dois. Então, aí, letra A. Questão 3. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte: a gente vai analisar as alternativas e dizer, né, quais alternativas se referem à primeira lei de Mendel. Tá? Então vamos lá. Alternativa 1 diz: cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores, sim, né? E como estes se separam na formação dos gametas. Cada gameta recebe apenas um fator do par. Sim, foi isso que nós vimos, então está verdadeira. Cada par de alelos presente nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. É a formação do gameta, tá? Então, verdadeiro também.
3. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. E na mitose, não, né? A divisão celular ocorre por meiose, não é por mitose. Então, essa está falsa. Então, aqui eu tenho que marcar somente 1 e 2, que é a letra C, ok? Questão 4. Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas estava a de que fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametos. O que Mendel chamou de fatores? O que foi? O que são esses fatores? Então, nós vimos que os fatores de Mendel, na verdade, são os genes, tá? Então, é isso, bem simples, a questão 4. Questão 5. Em genética, o cruzamento teste, que foi um dos últimos assuntos que a gente viu, né? Para que é utilizado o cruzamento teste? É para determinar o número de genes responsável por uma característica? Não, falso, né? É para determinar o padrão de herança, se ela é dominante ou recessiva? Não. É para determinar a recessividade de uma característica? Também não. O grau de penetrância? Não. É para determinar a homozigose ou a heterozigose de um gene dominante. É para isso que a gente usa o cruzamento teste. Lembraram? Questão 6. Uma ovelha branca, ao cruzar com um carneiro branco, teve um filhote de cor preta. Então, vamos anotar, né? Então, aqui eles cruzaram, né, o pai e a mãe, e tiveram lá um filhote da cor preta. Quais os genótipos dos pais? Se a cor branca é dominante. Se a cor branca é dominante, vamos usar o B, né, a letra B, para determinar. Então, aqui, ó, ele é branco, Bzão, esse também, né, Bzão. Como eles tiveram um filhote de cor preta, né, esse aqui só pode ser o recessivo, né, se os pais têm a cor dominante. Então, aqui é Bzinho, Bzinho, veio um Bzinho do pai, outro Bzinho da mãe, tá? Então, a gente aqui já resolveu a questão. Então, quais os genótipos dos pais? Olha aqui os genótipos dos pais, é Bzão, Bzinho. Né? Então, vamos analisar. Ambos são homozigóticos? Não, eles são heterozigóticos. Então, letra A está fora. Ambos são brancos heterozigóticos? Sim, olha, são brancos heterozigoto, olha, é heterozigoto. Então, aqui é a letra B, ok? Questão 7. No cruzamento entre dois indivíduos heterozigóticos, azão, azinho, então, se eu cruzar esses dois indivíduos, o que é que eu vou ter de resultado? Né, ó, esse com esse, azão, azão, este com esse, azão, azinho, este com esse, azão, azinho, e este com esse, azinho, azinho. Então, é isso que eu vou ter. Então, vamos analisar as alternativas. Apenas indivíduos azão, azinho? Não, vocês já viram que não, né? Errada. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho na proporção de 3 para 1? Não. Errado. Indivíduos azão, azão e azinho, azinho na proporção de 1 para 1, respectivamente. Então, cadê o azão, azinho? Nem falou? Tá errado. Indivíduos azão, 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 azinho e azinho, azinho na proporção de 1, 2, 1, respectivamente. Aqui, ó, 1, né, 2 e 1. Então, é a letra D a correta. Questão 8. O cruzamento de dois indivíduos heterozigóticos, mesmo cruzamento que a gente fez, né, agorinha. Vou nem perder tempo fazendo, que a gente acabou de fazer, né, são dois indivíduos heterozigotos aqui. Domina, em que um dos alelos domina o outro, produzirá uma descendência constituída por 100% de indivíduos com fenótipo dominante. Não, dominante, né? O fenótipo dominante vai ser dado por esses três aqui, que correspondem a 75%, né? Vão ter a característica dominante. E apenas, né, 25% vai ter a característica recessiva, né? Então, não é a letra A.
Letra B, 75% de indivíduos com fenótipo dominante, ok. E 25% com fenótipo recessivo, sim, é isso aqui ó, que a gente acabou de mostrar. Então, letra B é a alternativa correta. Questão 9. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva. Então, vamos anotar, ó, albinismo é recessivo. Ops, recessivo. Em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino, então eu já sei que ele é albino, ele é azinho, né? Porque não é recessivo. Ele se casa com a menina que produz melanina normalmente. Então, ela tem pelo menos um azão, né? Porém, a mãe dela, né? A mãe é albina. Então, a mãe dessa menina, ela é azinho. Então, com certeza, ela herdou um azinho aqui da mãe dela, tá? Então, este é o casal. Qual é a probabilidade do filho deste casal aqui, olha, nascer albino? Então, vamos fazer o cruzamento. Esse com esse, azinho. Esse com esse, azinho. Este com esse, azinho. E este com esse, azinho. Então, eu vou ter, olha, 2 aqui com fenótipo dominante, né? 50% não é albino e 50% é albino, tá? Meio a meio aí saiu, né? Então, qual é a probabilidade? 50%, tá? Cruzamento bem simples. Questão 10. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada pelo gene dominante Bzão, preto. Ó. E a pelagem branca uniforme é recessiva. Ó. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, quer dizer que ele é Bzinho, né? Tanto o pai como a mãe. E espera-se que nasça o quê, gente? Vamos fazer o cruzamento, né? Este com esse, Bzão. Este com esse, Bzinho. Este com esse, Bzinho. E este com esse, Bzinho. Então, eu tenho aqui quantos gatos pretos? Ó, esse é preto, esse também. Então, eu tenho aqui, ó, 75% de gatos pretos e apenas 25% de gatos brancos. Vamos ver qual a alternativa que diz isso? 100% de gatos pretos, errados. 100% de gatos brancos, errados. 25% de gato preto, 50% de malhado. Nem apareceu isso aqui. Aqui, ó, letra D, a alternativa que a gente está procurando, tá? Então, eu espero que com esse exercício vocês tenham conseguido revisar o nosso conteúdo e a partir da semana que vem, então, a gente vai dar uma aprofundada, né, para fechar finalmente a primeira lei de Mendel com alguns casos especiais, tá? Então, encontro vocês semana que vem na nossa aula. Uma boa semana a todos e força na peruca para a gente continuar estudando aí, tá? Beijinho para vocês.